Quinta-feira, 20 de outubro, o RF News já está no ar para todo o Brasil. E veja os destaques da edição de hoje. Eduardo Cunha passa a primeira noite na cadeia após prisão pela Lava Jato. Ele tem cada vez menos poder. Pela primeira vez em 4 anos, taxa Selic registra queda, mas será que brasileiros já podem comemorar? Poderia ter uma queda um pouquinho maior. Criminosos fazem mulheres reféns em Belém. A gente não quer machucar ninguém, Isaac. Homem que ganhou liberdade quer voltar pra cadeia. Ter me pago tudo pra justiça, aquilo que eu tava devendo. Família de PM é encontrada morta no Rio de Janeiro. E a polêmica nos consultórios. Dentistas ganham liberação para aplicar botox, mas medida incomodou outros médicos. Pode dar efeitos colaterais muito graves. Os detalhes ao vivo no RF News. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, o caçado Eduardo Cunha, do PMDB, foi preso no âmbito da Operação Lava Jato e passou a primeira noite na cadeia. A cela onde Eduardo Cunha passou a noite tem 12 metros quadrados, sem luz no teto e com um buraco como vaso sanitário no chão. A Polícia Federal ainda não sabe quando vai ouvir Eduardo Cunha. Ele deve passar por exame de corpo de delito essa manhã no IML de Curitiba, um procedimento padrão para todo preso. Ele segue em uma cela isolada e, por enquanto, só pode falar com os advogados. Cunha foi preso na garagem do prédio, onde ainda mantém um apartamento funcional em Brasília. Ele seguiu de avião para Curitiba. Foi direto para a sede da Polícia Federal, entrou pela porta dos fundos e driblou o batalhão de jornalistas e alguns manifestantes. Fala, Cunha! Fala, Cunha! O Ministério Público Federal pediu a prisão de Cunha, alegando que existe o risco dele fugir do país, se aproveitando da cidadania italiana. Para o juiz Sérgio Moro, o ex-deputado continuou tentando atrapalhar as investigações, mesmo depois de perder o mandato. Na ordem de prisão, Moro disse que há indícios de que Eduardo Cunha teria se envolvido na prática habitual e profissional de crimes contra a administração pública. Moro também lembrou que havia razões para a prisão quando Cunha ainda era presidente da Câmara, mas o então parlamentar estava protegido pela regra que proíbe a prisão de deputados e, por isso, se adotou apenas o afastamento dele do cargo. A defesa de Cunha discorda. Esse pedido de prisão ficou no Supremo por mais de 4 meses. O Supremo não decidiu, o que significa que não havia elementos para prender, porque um pedido de prisão é uma coisa urgente. E em menos de uma semana ele acaba sendo preso aqui sem qualquer fato novo. Por meio de um texto publicado em uma rede social, o deputado cassado classificou a ordem de prisão de decisão absurda, por se tratar de uma ação cautelar extinta pelo Supremo. Segundo a Lava Jato, Cunha recebeu propina de um contrato de exploração de petróleo na costa da África e usou contas na Suíça para lavar o dinheiro. Além da prisão, a Justiça bloqueou 8 carros do ex-deputado e também pediu que ele movimente 220 milhões de reais em patrimônio. A notícia da prisão espalhou um clima de tensão no Congresso. Para muitos parlamentares, Eduardo Cunha pode virar um homem-bomba, capaz de detonar outros políticos caso faça um acordo de delação premiada. Nós temos que fazer quase que um apelo ao Eduardo Cunha para ele falar tudo. Para ele falar tudo, para ele dizer tudo. Ele tem cada vez menos poder, e muito pouco poder, mas ele tem um conjunto de informações muito valiosa, aquilo que chamam na gíria de homem-bomba. PSDB e PMDB, partido de Cunha, evitaram comentar a prisão. E o Planalto também tenta manter distância do caso. Eu não sou uma pessoa indicada para comentar este fato. Quem é a pessoa indicada? Preciso me abster de comentar. Restaram poucos aliados de Cunha para defendê-lo. É uma situação que entristece, não vou negar. Isso, até porque estaria faltando com a verdade, eu não falto com a verdade. Mas não estou vendo nenhuma atitude de pânico, nada nesse sentido. Bom, a pergunta que muitos brasileiros fazem nesse momento: quem mais vai ser preso, né? Pela primeira vez em 4 anos, o Comitê de Política Monetária decidiu baixar os juros básicos da economia de 14,25% para 14% ao ano. Um corte de 0,25 ponto percentual. Mas será que os brasileiros já podem comemorar?
Preste atenção. O Getúlio veio para essa loja com 2 pneus do carro carecas, mas ao analisar preços, viu que neste momento apenas um caberia no bolso. Eu resolvi trocar o pior, ele está muito ruim esse, e primeiro trocar ele e depois trocar o outro, semana que vem. Consumo menor e redução de preços administrados, como combustíveis e energia, ajudam a segurar a inflação. Tanto que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, usado pelo governo para medir o consumo no país, chegou perto de 0% no mês passado, o menor desde 1998. O consumidor brasileiro deve se manter cauteloso nas compras, mesmo depois do anúncio da redução da taxa básica de juros da economia brasileira. Ontem, o Banco Central decidiu baixar a Selic em 0,25%. Mas os efeitos dessa mudança só devem chegar ao consumidor a partir do final do ano que vem. Eu acho que foi um pouquinho modesta. Poderia ter uma queda um pouquinho maior. O mercado todo esperava que caísse inclusive meio ponto, né? E não 0,25. A Selic é usada pelo governo para controlar a inflação. O problema é que ela vira um obstáculo para o crescimento econômico do país. Juros altos deixam financiamentos mais caros, afetam diretamente a geração de empregos e geram prejuízo bilionário nas contas do governo. Nós pagamos, no ano passado, 500 bilhões de juros. É um valor altíssimo que o país, nós todos, pagamos de juros para financiar o governo. Um outro fator é que os empresários também, com esses juros, têm uma dificuldade muito maior de captar e investir no seu negócio. Essa queda anunciada ontem foi a primeira em 4 anos e esperança de tempos melhores para o consumidor. Enquanto isso, o mecânico Getúlio continua com o carrinho usado, mas sem dívidas. Pneu, manutenção, correia, tudo que precisa desse carro eu consigo fazer rápido e à vista. Tanto que num carro novo eu tinha que parcelar em 3, parcelar em 4, aí ia ser mais difícil. Bom, e órgãos de trânsito de todo o país estão autorizados a retomar a aplicação de multas para motoristas que trafegarem por rodovias com o farol desligado, mas somente nas estradas em que houver sinalização clara sobre o assunto. Um ofício com um novo entendimento foi enviado pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, aos órgãos locais ontem e a medida já está valendo. A lei federal entrou em vigor em 8 de julho e determina que o farol seja usado em todas as rodovias, mesmo durante o dia. O descumprimento é considerado infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85. Em novembro, esse valor deve subir para R$ 130. E veja a seguir, detento solto diz que quer voltar para a prisão. Eu conto essa história inusitada daqui a pouco. De volta e ao vivo para todo o Brasil com o RF News, 12 horas e 16 minutos. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo até 1h da tarde. Bom, você quer sugerir aí uma pauta para a nossa produção, enviar um flagrante, uma reclamação, um vídeo, uma foto? Anota o nosso WhatsApp agora, 1997-414-8550. Pega uma caneta, um papel para anotar e não esquecer, 1997-414-8550. Você pode também tirar a sua foto aí, assistindo o jornal, nos enviar no WhatsApp. Amanhã tem um quadro, você aqui no RF News. Estou esperando, claro, a sua participação. Bom, agora um vídeo polêmico em Campinas, interior paulista. Coloca as imagens, produção. O vídeo viralizou nas redes sociais e mostra um momento em que um estudante recebe uma descarga de uma pistola de choque e cai no chão durante um protesto contra a reforma do ensino médio. O secretário municipal de segurança, Luiz Baggio, justificou a ação dos guardas e disse que eles recebem treinamento adequado para enfrentar esse tipo de protesto. Algumas mães que acompanharam o protesto até passaram mal. Segundo a polícia, eram 5 menores de idade e um maior, que seria professor, acusados de terem atingido com pedras um guarda e uma viatura. Tanto os menores quanto o professor negaram ter atirado pedras
contra os guardas. Para mim, a atitude foi exagerada. E em Belém, 3 criminosos, entre eles um menor, fizeram 2 mulheres reféns dentro de um carro por quase 1 hora. As negociações com a polícia foram feitas no meio da rua. Olha só que tensão. A área está toda fechada, vários policiais militares também da Rotan estão empenhados nesta missão. Eles bloquearam uma das principais avenidas aqui de Belém, a Avenida Senador Lemos, para justamente poder fazer a negociação. Tá bom, pois é, a imprensa está aqui, está acompanhando já. Então só está no apoio. A viatura da Rotan só está em apoio aqui, a gente não quer machucar ninguém, Isaac. Está aqui para manter a tua segurança também. Mais de 20 homens da Polícia Militar cercam toda a área, todos atentos na movimentação dentro do carro das vítimas. Em pouco tempo, os bandidos começam a fazer as exigências. Primeiro, os coletes. Vou entregar agora o colete para os bandidos. Logo em seguida, a presença dos familiares. A primeira a chegar é a mulher de um dos acusados. Ela está grávida de 2 meses. Os policiais agora estão levando a mulher. Ela está protegida ali por vários homens da Rotan e também do 1º Batalhão. E eles todos estão atrás de um escudo balístico. Ela está se aproximando, que agora vai haver um contato da mulher com o criminoso. Já são quase 20 minutos de negociação. Os bandidos permanecem dentro do carro, enquanto os policiais estão ainda naquela mesma posição. A mulher que era mantida refém é liberada. Mais parentes dos acusados chegam e, finalmente, as negociações chegam ao fim. A porta agora se abriu, o primeiro bandido sai, deitou já com a mão para cima e a população agora começa a ficar... Olha, saiu um outro rapaz, eram 3 bandidos agora acabam de sair. A polícia tem trabalho para conter a multidão. Entre os 3 acusados, um é adolescente e já foi apreendido. O tenente mostra que a arma utilizada nesses quase 40 minutos de tensão é falsa. Os bandidos maiores só foram identificados na delegacia. Eles são Isaac Cardoso Rodrigues e Marlon Coelho Silva, ambos considerados pela polícia como bandidos perigosos. Quanta atenção, mesmo porque a gente sabe que para puxar o gatilho o bandido não pensa, embora a arma fosse falsa, né? Meu amigo, minha amiga, cuidando da sua saúde. Voltando às notícias, em São Paulo, um atleta do basquete foi preso por tráfico de drogas. Leandro de Oliveira, 22 anos, profissão, jogador de basquete, pivô do time Metodista São Bernardo do Campo. No final da noite desta quarta-feira, ele e o amigo Pedro Felipe Bortoleto, agente de apoio socioeducativo da Petininga, no interior do estado, foram presos por tráfico de drogas. Foi exatamente aqui neste ponto que os policiais viram os 2 suspeitos passando, correndo de moto. Pedro, que pilotava a moto, escondia meio quilo de maconha embaixo da blusa. Ele disse que era dono da droga comprada na comunidade Alba, também na Zona Sul. Renan, segundo a polícia, foi quem entrou na comunidade para pegar a maconha, já que o amigo não tinha coragem de entrar na favela. Os 2 vão responder por tráfico. Renan, que começou a jogar na Metodista em março deste ano, já teve passagens por diversos times de São Paulo, como Banespa, Palmeiras, Mackenzie, São Caetano e São Paulo. Nas fotos da internet, o pivô de quase 2 metros de altura exibe algumas jogadas. Uma delas é a enterrada. Ele, que tem contrato até o fim do ano com o time do ABC Paulista, agora não sabe se essa prisão por suspeita de tráfico pode enterrar a própria carreira. Se vai enterrar, eu não sei, mas de uma carreira promissora, a cadeia, a prisão. Triste ver isso, né? Agora, um caso inusitado, um homem que estava preso e foi solto quer voltar para a prisão. É isso mesmo, coloca na tela. Seu José chegou 2 horas depois da hora combinada para o retorno e teve a entrada negada. Natural é que ele fosse recebido lá e eventual atraso dele seria discutido futuramente em juízo. Foram várias tentativas de voltar para o presídio em Guarulhos, na Grande São Paulo, desde o dia 13 de outubro. O que nós fizemos foi encaminhá-lo ao presídio com um ofício, explicando essa situação e pedindo para que ele fosse recebido lá, a fim de evitar que fosse aberto um procedimento disciplinar. Mas até agora, nada. Fui para a primeira DP na Liberdade. Na portaria mesmo, o rapaz lá que me atendeu, a polícia lá,
veio dizer para mim que não tinha tempo ainda. Fui no fórum na segunda-feira, a partir do momento que fui atendido, o pessoal me disseram que não consta ainda como o foragido. Sem ter para onde ir, seu José veio para essa associação que atende soropositivos. Aqui ele come, dorme, ajuda no serviço do local. O homem luta para se livrar da dependência das drogas. Foi na Cracolândia que contraiu o vírus HIV. Cometia furtos e roubos para sustentar o vício, mas acabou preso no ano passado. Eu estava tentando sair do mercado com uma peça de carne. A condenação foi de 1 ano e 4 meses de prisão. Ele já cumpriu 9 meses e recebeu alguns benefícios por bom comportamento. Por isso, ele quer voltar e terminar a pena. Tudo que eu queria é estar liberado, ter minha liberdade com a sociedade e ter pago tudo para a justiça, aquilo que eu estava devendo, que é 1 ano e 4 meses a minha pena. Já tem 11 meses que eu estou lá dentro. Como não consegue voltar para o presídio, seu José vive preso há quase 1 semana dentro da associação. É que ele tem medo de sair na rua e ser levado pela polícia na condição de foragido, o que traria para ele ainda mais problemas com a justiça. Uma vez que é recusado o retorno dele para o presídio, o que acontece é que é expedido um mandado de prisão, porque ele vai constar como foragido. E esse mandado de prisão qualquer autoridade pode cumprir. José é mineiro, tem 48 anos, foi casado, trabalhou como artesão em marmoarias, mas depois que o filho mais velho foi assassinado aos 15 anos, a vida virou de cabeça para baixo. Agora, ele diz que quer passar a vida limpo e retomar o casamento, seguir em frente. Sem dever nada à justiça e daí por diante seguir uma nova vida na sociedade. E receber a assistência adequada, né? Ele merece. De volta ao vivo para todo o Brasil, 12 horas e 35 minutos. No Rio de Janeiro, uma tragédia. A família inteira de um policial militar foi encontrada morta. Assim que os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense receberam a notícia do crime, partiram para o Parque Tietê, em São João de Meriti. No local, encontraram o sargento da PM, Cristiano José Martins. Ele tinha acabado de encontrar a família morta, mãe e irmão e 2 crianças, Esther, de 7, e Cauane, de 5 anos de idade. Essas fotos são da casa da família. O local fica perto da comunidade do Morro Azul. A região vive uma disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas. A casa foi isolada para o trabalho da perícia. A mãe do policial, Marilene José Martins, de 60 anos, teria sido a primeira a ser morta. No momento em que ela percebeu o autor e ela abriu a porta para ele, ela tentou virar a chave para tentar fechar a porta e não conseguiu. Foi obstada nessa intenção e aí sim golpeada. O irmão do PM, Fernando José Martins, de 36 anos, foi morto com golpes de faca. Em seguida, o criminoso foi atrás das crianças, que dormiam no quarto. As armas usadas no crime foram deixadas no local e apreendidas pela polícia. O pai das crianças, Leonardo Gomes Gregório, de 25 anos, foi conduzido pelos policiais para prestar depoimento. Chegou chorando e muito abalado. Após ouvirem Leonardo, os agentes decidiram fazer uma busca na casa dele. Leonardo disse que não tinha noção do que havia acontecido. Minha tia era tranquilona, minha tia tinha boa índole. O único sobrevivente foi o irmão de Marilene. Roberto José Martins dormia num quarto nos fundos e também foi ouvido. O sargento Cristiano prestou depoimento durante toda a tarde na Delegacia de Homicídios. Na saída, preferiu o silêncio. Nenhuma ideia, Cristiano? Você vinha sofrendo algum tipo de ameaça, alguma coisa? Dá licença. Pela violência empregada na ação, o delegado também não descarta a possibilidade de crime passional. A peculiaridade do evento afasta um pouco, nesse momento preliminar, o envolvimento de tráfico de drogas e nos conduz, no primeiro momento, até, podemos dizer, de um crime com alto padrão para crime passional. Olha, policiais na mira dos bandidos, muitas vezes por vingança. Esse aí, no caso, pode ser um crime passional também. No Rio, 91 policiais foram mortos no primeiro semestre desse ano. E no estado todo, o número chega a 2.500 PMs mortos.
Em Brasília, um carro foi sequestrado. É isso mesmo. Ladrões roubaram um veículo e pediram resgate para a vítima assaltada. Repare neste carro branco que estaciona em frente ao prédio. É o da vítima. Veja que há muita movimentação na rua. Passam carros, pessoas entram e saem do prédio. Mas, de repente, se aproximam dois homens que chegam a cruzar com um dos moradores. Um aborda o motorista do carro branco e o outro o passageiro. Eles anunciam um assalto. As vítimas descem e eles vão embora levando o veículo. A pessoa que aparece nas imagens saindo da guarita, da recepção do prédio, é justamente o amigo dele. Chegou a cruzar com os bandidos. Qual que foi a reação desse amigo seu? O que ele disse para vocês? Ele só percebeu o assalto e ele teve que andar, disfarçou, como se não me conhecesse, porque senão ele poderia também ter sido assaltado, ou coisa pior. O amigo confirma que não chamou a polícia na hora porque ficou com medo. Nas redes sociais foi postado o vídeo e as informações sobre o que aconteceu. Um número para contato também foi divulgado e os bandidos se aproveitaram disso. Eles ligaram no celular da mãe da vítima, pedindo o resgate do veículo. Quanto que eles pediram? Pediram R$3.000. A gente foi para o local que eles falaram que iam levar o carro e ficamos esperando a espreita. Não chamamos polícia, né? E eles ficaram enrolando a gente, pedindo para a gente depositar pelo menos a metade do dinheiro na conta deles. E a gente fez um depósito para ver se realmente existia a conta e ver qual era o nome da pessoa. Só que como eles... Deu para ver que eles não queriam entregar nada, só estavam enrolando a gente simplesmente deu com a porta na cara deles, vamos dizer assim. Depois desta tentativa frustrada de aplicar um novo golpe, os bandidos não entraram mais em contato com a família e o carro continua desaparecido. De volta com o RF News, 12 horas e 47 minutos. Uma motociclista ficou ferida após ser atingida por um carro em um cruzamento de Franca. Olha aí as imagens. O acidente foi registrado pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial. Nas imagens é possível ver que a vítima para a moto, mas não percebe a aproximação do veículo pela avenida. E aí acelera, como você viu, no meio do cruzamento, ela é atingida pelo carro. Com o impacto, a motociclista é arremessada na sarjeta. Em seguida, ela tenta se levantar, como vocês viram na imagem, mas não consegue. O Corpo de Bombeiros informou que a mulher foi socorrida consciente e levada ao pronto-socorro municipal, onde passou por exames. Impressionante. Em Igarapava, um hospital paralisado tem deixado a população revoltada. É que falta atendimento para muita gente, olha só. Consultórios vazios, médicos e funcionários parados. Os corredores que antes estavam lotados, agora estão desertos. O atendimento só é feito em casos de urgência e emergência. Enquanto isso, quem está do lado de fora, à espera por socorro, se revolta com a situação. Você paga todos os impostos que tem que pagar, faz tudo que tem que fazer. Agora não é emergência, com a criança vomitando, que está saindo vômito até pelo nariz. Você chega aqui, não tem uma consulta, um médico não pode passar um tempinho para olhar uma criança. A suspensão dos serviços já dura quase 15 dias. A Santa Casa é o único hospital da cidade que atende pacientes do SUS. Em média, são 5.000 consultas por mês no pronto-socorro. A paralisação começou devido aos atrasos nos repasses de verbas da Prefeitura para a Santa Casa. São quase R$400 mil referente ao mês de agosto. Sem dinheiro, os salários dos médicos não foram pagos e não há como comprar medicamentos. Já tem 2 para 3 meses que não paga, isso é absurdo. Segundo a direção do hospital, cerca de R$140 mil são repassados pela verba do SUS. Mas o valor não é suficiente para cobrir todos os gastos e, por isso, eles dependem da complementação da prefeitura. A preocupação aumentou depois que o município anunciou o corte da verba. E a situação, que já é complicada, pode ficar ainda pior. É que com o corte e sem os repasses dos valores da prefeitura, essa ala, que foi completamente reformada e tinha previsão de inauguração para dezembro deste ano, pode ficar desse jeito, sem nenhuma utilização. Os 12 leitos e o centro cirúrgico estão prontos. Os equipamentos na caixa, mas podem não funcionar caso a situação não seja resolvida.
E voltamos com uma polêmica direto dos consultórios dos dentistas. É que eles foram autorizados a aplicar botox nos pacientes, mas dermatologistas são contrários à medida. Além de um belo sorriso, agora é possível sair com um rosto mais bonito da cadeira do dentista. O Conselho Federal de Odontologia autorizou os cirurgiões dentistas a aplicar a toxina botulínica, o popular botox, também para fins estéticos. Antes, eles só podiam usar o produto para corrigir diferenças no sorriso ou entre os dois lados do rosto. Agora, o cirurgião dentista ele também está habilitado a usar para a área tanto de testa, rugas, para corrigir a questão estética e devolvendo um bem social para o paciente. Esta ex-modelo encontrou ainda jovem o antídoto ideal contra o envelhecimento, o botox. Foi o dentista que fez as aplicações mais recentes dela e que só renderam elogios. Eu achei super interessante, eu não estranhei nada, mesmo que é um procedimento que não é uma coisa tão assim, né? Como é que eu posso te explicar? Tão assim invasiva? Eu gostei bastante. Jéssica considera as aplicações um sucesso, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia afirma que o uso do botox por não médicos é um risco à saúde do paciente e que os casos de erro têm se multiplicado nas mãos de profissionais de outras áreas, como farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros. Numa sutil aplicação errônea, você pode dar efeitos colaterais muito graves, necroses, deformidades, assimetrias na aplicação. As Sociedades Brasileiras de Dermatologia e de Cirurgia Plástica, com o Conselho Federal de Medicina, já entraram na Justiça para barrar o uso da substância por dentistas. Para essas instituições, é mais um caso de exercício ilegal da medicina. É inadmissível pessoas darem cursos de finais de semana, 2, 3 sábados, e se propor a conhecer os efeitos adversos das substâncias, as adversidades e, principalmente, se tiver complicação, ele vai ser capaz de tratar? Já os dentistas dizem que o procedimento é comum em outros países e não há o que temer. O cirurgião dentista ele tem uma formação muito grande na anatomia de cabeça e pescoço. A gente trabalha com agulha o tempo inteiro. Então, a anatomia da face, músculos, inervações, a gente lida com isso muito bem. E o RF News termina aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã, se Deus quiser.